E aí, gente boa, Alisson Ribeiro aqui, mais um vídeo do nosso podcast Vender e Vencer. Hoje é o nosso 13º episódio e tá muito bacana porque a gente começou aqui esse episódio, esse podcast tem alguns dias, tá vindo muita gente bacana aqui, tô muito feliz com tudo isso e já vou te pedir para você aproveitar, já se inscrever aí no canal, dar o joinha e dar o like no vídeo, que a gente vai trazer aqui bastante coisa boa para vocês, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre desbloqueio emocional, vamos falar sobre muita coisa que vai te ajudar a decolar na vida, a ter uma vida mais abundante a partir de uma transformação interior. Eu tô tendo um prazer imenso de hoje estar aqui com uma pessoa que é uma mentora minha, foi a minha professora em uma das imersões que eu já participei há 3 anos atrás. Eu estou aqui com a minha querida Daniela Rocco. Que prazer. Daniela, muito obrigado por ter Obrigada vindo. eu estou muito feliz de ter recebido esse convite, estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo. Obrigada. A gente aqui está muito feliz e gratos por você estar aqui, de você estar despendendo um pouquinho do seu tempo para estar conosco e estar contribuindo com as pessoas aí do Vender e Vencer, com esse conhecimento amplo que você tem a respeito de gente, de alma humana. Isso com certeza vai nos enriquecer aqui. Estou muito feliz porque a gente já se conhece de algum tempo, né? Da gente, enfim, da gente ter tido esse contato nessa imersão que a gente fez e os atendimentos pós, né? Então, estou muito feliz da gente poder estar aqui para poder trazer para o seu público o quanto muitas vezes a gente tem medos, tem bloqueios e muitas vezes a gente não consegue nem vender e nem vencer. Então, né? Verdade, já vai falar muito sobre isso. E hoje está sendo muito especial, que é o nosso 13º episódio. E agora, pessoal, que eu consegui trazer uma mulher, que a gente até então só estava conseguindo trazer os homens aqui, mas a partir de agora tem várias mulheres aí já convidadas que já estão confirmando a presença com a gente aqui. Nossa primeira mulher, então, a participar do Vender e Vencer é a Daniela Rocco. Baita responsabilidade. Estou encabeçando essa parte feminina do teu podcast. Isso é muito bacana. Tava faltando. Muito legal. Posso te chamar de Dani? Por favor. Tá. Por favor. Ô Dani, eu queria que você iniciasse contando um pouco pra gente da sua trajetória, da sua história, o pessoal que ainda não teve a oportunidade de conhecer a Dani, daqui a pouco também a Dani vai poder falar das redes sociais dela, dos contatos, o que ela faz, etc. Mas conta pra gente, a gente quer saber mais de você, o pessoal que ainda não te conhece. Muito legal. Na verdade, a minha formação é como cirurgiã dentista. E aí, ao mesmo tempo que eu me formei como dentista, no mesmo mês que eu comecei no consultório, eu comecei com autoconhecimento. Eu fiz um curso de autoconhecimento que me transformou profundamente, que abriram portas e oportunidades diferentes para eu poder enxergar a minha própria história. Então, há 23 anos, eu estou nessa área do autoconhecimento. Sou consteladora familiar, sou terapeuta e tenho um método que se chama Se Respira, que é um mergulho interno, que especialmente é direcionado para mulheres. Nada por acaso estou encabeçando hoje essa parte feminina do teu podcast. E o Se Respira é um curso de autoconhecimento, uma imersão, na verdade, sistêmica, que eu falo bastante sobre constelação familiar, a importância da gente tomar o nosso lugar dentro do nosso sistema, os equilíbrios que a gente precisa ter de trocas nas nossas relações e o quanto a gente precisa pertencer. Então, são as leis da constelação, são as 3 leis da constelação que regem esse curso de imersão que eu tenho, mas que é importante a gente conhecer essas leis porque regem a nossa vida. E uma vez que a gente consegue entender a importância dessas 3 leis da constelação, a gente consegue direcionar a nossa vida de uma forma absolutamente diferente. Então, a constelação familiar tem 3 leis, que são... Sim. É a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei da troca, do dar, do receber e do tomar. Eu vou perguntar bastante essas coisas para você aqui, que eu quero aproveitar bastante Claro. para a gente aprender com a Dani, né? Claro. Então, continuando, Dani, aí você, consteladora... Isso, e aí hoje eu trabalho com esse meu método Se Respira e faço atendimentos individuais. Então no meu Insta eu trago bastante conteúdo sobre constelação, no YouTube também, porque eu eu tenho certeza que a hora que a gente consegue se apropriar de quem a gente é, que a gente consegue tomar a força da nossa vida dentro da gente, a gente consegue entender as nossas posturas, a gente consegue entender as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Você sabe que vindo pra cá,
Eu postei hoje de manhã nos meus stories que o quanto a gente tem que começar a se permitir a fazer coisas diferentes. E hoje é meu primeiro podcast, eu nunca Olha fiz que podcast. legal. E aí Seja eu tava... bem-vinda. Muito obrigada, que delícia. E aí eu tava dizendo da importância da gente se permitir fazer coisas diferentes, porque muitas vezes a gente se conta historinhas, eu sou assim, não vou mudar, é o jeito que eu sou. E aí muitas vezes a gente se fecha nesse lugar e não se abre para poder trazer novas alternativas. Então eu contei isso nos meus stories hoje, a importância que a gente precisa se reconectar com as nossas ancestrais, com os nossos ancestrais, para a gente poder abrir lugar para a gente começar a fazer coisas diferentes e se entender o porquê é que eu tô presa nisso. Que bacana, que legal. Daniela Ruocco. Daniela Ruocco. Muito bem. Se você não está inscrito ainda nesse canal, você precisa se inscrever e clicar ali naquele sininho que vai fazer com que o YouTube te entregue cada vez que chegar uma pessoa bacana aqui, como a Dani está vindo hoje, o YouTube vai lembrar para você que está tendo um vídeo novo no canal, tá bom? Dá o joinha para você estar acompanhando a gente aí. Olha só, eu queria, então, Dani, aproveitar você aqui para te perguntar um pouquinho sobre constelação. Tenho certeza que tem gente ali que está vendo a gente no vídeo que talvez até ouviu falar esse termo, Sim. Constelação familiar, mas não faz muita noção do que seja e principalmente não entende de que forma que a constelação pode ajudá-la ou se ela precisa disso ou não, né? Aqui no Vender e Vencer, essa palavra vencer ela não é por acaso, é onde a gente tenta ajudar as pessoas na parte de atitude, de comportamento, de alma, do interior, tá? Porque o que a gente se depara muito, e eu falo isso a partir de mim mesmo, que tenho uma experiência na área comercial e área de venda de mais de 20 anos, eu tive muito tempo da minha vida onde eu batalhava muito, eu trabalhava muito, eu estudava, eu sempre fui muito estudioso, muito trabalhador, e eu notava que tinha algumas coisas assim que ficavam amarradas. Eu percebia que os meus resultados não eram aqueles resultados que eu buscava. E eu até ficava incomodado, não assim no sentido de ver... Às vezes tinha pessoas que nunca tinham lido um livro de vendas, vendia melhor do que eu. Eu falava, nossa, que estranho, então não vale nada ficar vendendo, ficar estudando, né? Não adianta nada. Aí lá pelas tantas, já com poucos, já passando dos 20, quase 30 anos de idade, eu notei... Aí eu fui num evento, que foi a primeira vez que eu tomei contato com uma coisa que hoje eu entendo tanto que é importante. Eu tinha uma mágoa muito profunda do meu pai. Isso. Né? Eu tinha um problema sério com meu pai, assim, de adolescência, aquela coisa de adolescente rebelde que eu era. Meu pai era muito turrão também, muito aquele pessoal daquela geração que nasceu na roça, teve aquela vida rígida. Meu pai era muito rígido e eu tinha uma mágoa muito profunda dele. E aí lá pelas tantas eu fui entender. E, claro, depois a vida foi caminhando e a gente começou a ter uma nova perspectiva e fui fazendo outras imersões, isso foi se aprofundando, foi ampliando. E isso não tem fim, né? A gente acaba o tempo todo, vai crescendo cada vez mais, né? Bom, para dar o tom aqui da nossa conversa, eu queria falar do que a gente sempre fala aqui no Vender e Vencer, que é os 5 Ds da vida abundante, né? Que é bárbaro. Então, assim, todo mundo quer ter uma vida abundante. Até no texto sagrado fala, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, se a gente não está tendo uma vida plena, uma vida abundante, tem alguma coisa que está errada. Certamente. Né? A gente está aqui às vésperas de eleições, eu tenho certeza que não vai ser nenhum candidato que vai te proporcionar uma vida abundante. Não adianta o candidato A nem o B, não vai ser eles que vai te, por mais que alguns prometem, não vai ser eles quem vai resolver isso, é você mesmo, a partir da sua mudança interior. Então, 5 Ds é o quê? O primeiro D é a descoberta. Já desde a Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, os filósofos já diziam, conheça-te a ti mesmo. Né? Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Será que você sabe o que se passa dentro de você? Será que você se conhece? Você sabe das suas mazelas, dos seus problemas, dos seus comportamentos? Você conhece tudo isso? Então, primeira coisa é o D da descoberta, que é o autoconhecimento. Aí, segundo, depois que a gente se descobre e sabe das mazelas que a gente tem, né, Dani? Aí vem o D do desbloqueio. Aí eu começo a me desbloquear, eu começo a quebrar os paradigmas, começo a soltar essas amarras, a limpar, a curar, a gerar uma transformação. Depois que eu desbloqueio, aí a coisa começa a andar. Eu limpo e aí começa a andar. Aí vem o D do decolar, aí começa a decolar. Decolou, aí a vida começa a ter resultados. Você começa a ganhar dinheiro, você começa a realizar seus sonhos, né? Então, aí você vai ter o desfrute. Você vai desfrutar da vida abundante. Aí sim,
né? E depois que você passa por tudo isso, você chegou lá no comecinho da fila, você vai pensar o quê? Naquelas pessoas que estão lá atrás. Bárbaro. Você subiu a sua montanha, chegou no seu topo, aí você tem que pensar naquelas pessoas lá que você fala, nossa, fulano, se soubesse isso que eu sei hoje, ele iria cortar caminho, ele não ia ficar patinando e passar por tudo aquilo que eu passei. E aí você vai distribuir o conhecimento e vai contribuir com outras pessoas. Então são 5 Ds da vida abundante. Queria conversar com você sobre isso, Dani, e de que forma a constelação familiar ajuda a gente nesse autoconhecimento e nesse desbloqueio daí. Que bárbaro, eu adorei seus 5Ds, eu acho que faz muito sentido, eu acho que é exatamente esse caminho. E você disse uma coisa muito bacana, que o autoconhecimento é aquele que tem começo, eu brinco sempre, tem começo, tem meio e não tem fim. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é como se fosse uma cebola. Então a gente começa... tá bom, então agora eu quero me entender, eu quero entender por que eu tô bloqueada, eu quero entender por que eu não consigo vender o tanto que eu gostaria, eu quero entender por que eu não sou vencedora o tanto quanto eu sei que eu mereço, mas tô bloqueada, não consigo chegar onde eu quero chegar. Então é como se fosse uma cebola, porque então eu quero me conhecer. E aí eu vou na minha primeira sessão ou na minha primeira constelação e eu tiro a minha primeira camada, que é até onde eu consigo chegar. E aí, a hora que eu tiro a primeira camada, tem a segunda, e eu tiro a segunda, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta, e cada vez a gente vai mais profundo dentro da nossa história e dentro do nosso entendimento. E também não adianta querer resolver isso tudo de uma vez, né? Não, porque no mínimo, o tempo que você tem de vida é o tempo que você tem de treinamento para olhar para o que você está olhando dessa forma. Então, não existe mágica, não existe pozinho de pilim-pim-pim, não existe. O que existe é uma disponibilidade, uma disposição interna de você querer começar a fazer diferente, querer começar a se portar de forma diferente. Então, é um processo, é um caminho, tem que ter muita compaixão pelo seu processo, porque muitas vezes ele é um pouco lento e muitas vezes ele é um pouco dolorido. Legal. Porque a gente tem que olhar para lugares que a gente passa a vida muitas vezes sem querer olhar. Ô Dani, e tem gente que nem sabe o que é constelação familiar. Isso. Queria que você iniciasse falando então, o que é a constelação familiar, como isso começou, tem alguém que iniciou isso em algum lugar do mundo, em alguma época, como que isso chegou pra gente? Tá. As constelações familiares é uma técnica, uma terapia breve de uma sessão onde você vai trazer o que é que me incomoda hoje, o que é que eu preciso olhar hoje. É óbvio que muitas vezes a gente não tem muito claro o tema a ser constelado. E é por isso que eu peço uma sessão mais longa, porque a gente precisa chegar a um acordo. Eu entender o teu pedido e fazer sentido para você, pra gente constelar. Quem começou com as constelações, quem começa a divulgar as constelações é Bert Hellinger, há 40 anos atrás. E o Bert Hellinger, ele começa com essa técnica. O Bert é de onde? Ele é alemão. Alemão. E aí ele tem vários caminhos que ele fez. Então ele fez Gestalt, ele é terapeuta, ele era padre. Olha. E aí um dia, entre outras tantas coisas que ele fez e que ele é formado, um dia ele vai para uma tribo Zulu, se isolou. E aí ele começa a perceber como é que é a dinâmica dessa tribo. E é ali que ele observa as 3 leis, com todo o conhecimento que ele já tinha. Mas essas observações que ele fez durante esses anos que ele viveu nessa tribo, ele observa as 3 leis da constelação, que regem as constelações, que é a lei do pertencimento, que é a lei da ordem e a lei do dar, do receber e do tomar. Que é importante demais a gente poder falar de cada uma delas. Legal, e a gente vai contando. Então, quando é que você precisa constelar? Quando é que eu sei que eu preciso constelar? Quando eu percebo que tem algo que me incomoda e que eu não consigo fazer diferente. Algo que eu já fiz vários movimentos intencionais e que eu vejo que eu tô patinando, que eu não saio do lugar, que aquilo é uma dor profunda dentro de mim que eu não consigo fazer diferente. Então, muitas vezes, você percebe que você não consegue deslanchar na tua vida, você até sabe que você tem um problema com teu pai, você até sabe que você tem um problema com a sua mãe, você até sabe o porquê que muitas vezes você tá em casa deprimida, chorando, não consegue emagrecer, não consegue ter sucesso, mas não consegue fazer diferente. Então, tomar consciência é importante, sem dúvida nenhuma. É o primeiro passo para a transformação, é você tomar consciência em que estado eu estou hoje. Que é a descoberta. Que é a descoberta.
Só que eu repito tantas vezes que de nada adianta eu tomar conhecimento. De nada adianta eu ampliar a minha consciência se eu não for para a ação. Muitas vezes, tomar consciência significa piorar os meus sintomas. Então, vamos supor, eu já detectei que eu não consigo vender o tanto que eu queria. Eu já entendi que dentro de mim tem uma força muito maior, que eu sei que eu tenho um potencial muito maior do que eu tenho vivido hoje, mas muitas vezes eu não consigo ser o top das galáxias de vendas, como eu gostaria. E aí eu ganhei consciência disso e tô dentro de casa. O que é que eu tenho que fazer? Pedir ajuda. Constelar. Entender por que é que eu tenho todo esse potencial que eu reconheço dentro de mim e que eu não consigo fazer nada. E que eu não consigo sair desse lugar. Que é a ação. E outra coisa que também não adianta é você constelar esperando que a constelação vá resolver a tua vida. Porque daí você coloca toda a sua intenção ou toda a tua potência na mão da pessoa que você está pedindo ajuda, esperando que ela te resolva. E isso não vai acontecer. E, na verdade, a constelação nada mais é que uma ferramenta, né? É uma ferramenta que vai fazer você ter um entendimento profundo da origem do lugar que você está vivendo, mas que você tem que ir para a prática. Você tem que colocar em prática no seu dia a dia, abrindo oportunidades diferentes para você começar a fazer. Não adianta você constelar, sentar no sofá e ficar esperando a tua vida resolver, porque isso não vai acontecer. Verdade. Né? É isso aí. Então, a constelação, ela vai vir no sentido de... vai te ajudar nessa descoberta, não é? Sim. E ela vem lá desde os ancestrais, né, Dani? Porque você começa a entender sua origem, Isso. entender de onde você veio, porque, né? Isso. Isso é muito, muito incrível. Então, eu estava falando que eu participei já, né, de constelação, tanto na imersão que eu fui, em várias imersões que eu fui, eu já tive participando da constelação. Eu já me constelei, inclusive, com você. Sim. Depois tive outra oportunidade. E é incrível, assim, porque a constelação ela vai num nível assim, até espiritual, né? É uma coisa assim que transcende, né? Porque traz coisas assim muito profundas de autoconhecimento. É incrível isso daí. É bárbaro, é curativo, né? Na verdade, ela não tem nada de espiritual. Embora a gente sinta na nossa alma a transformação, a gente possa até confundir com algo espiritual. Tem sim um curar da nossa alma. Certo. É tão profundo que a gente não consegue ter entendimento intelectual do que acontece. Ah, entendi. Por quê? Porque como é que funcionam as constelações? A gente tem duas formas de constelar. Tem a constelação que é presencial, que forma-se um grupo e as pessoas vão representando cada elemento que o constelador vai colocando para representar. E tem a constelação que é de bonecos, que tem um campo determinado e que daí você vai colocando os representantes com bonecos, que foi o que nós fizemos. Foi. Por que é que a constelação entra num lugar que transcende? Porque muitas vezes a constelação mostra lugares que a gente nem imagina. A constelação mostra pra gente que muitas vezes a gente vive amor cego. E aí você pode dizer, Dani, o que é amor cego? O amor cego nós temos, como é que funciona a nossa árvore genealógica? Nós, nossos irmãos, os nossos pais, atrás dos nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós e toda a nossa linhagem. Por que a constelação fala sobre amor cego? Porque muitas vezes, vamos falar de vendas. Eu não consigo vender do jeito que eu gostaria. Não consigo vencer do jeito que eu acho que eu gostaria e que eu sei que eu tenho competência para isso. Na constelação, muito possivelmente, é um exemplo que a gente vai dar, óbvio que não é regra, né? É só um exemplo. Eu identifiquei essa minha incompetência de não conseguir fazer diferente. Vou lá constelar o meu não vencer. Eu vou entender o quanto meu avô, que migrou da Itália, veio para o Brasil e não conseguiu fazer diferente, e passou muita dificuldade, passou fome e quebrou. E hoje eu tô ligada a esse avô e não consigo vencer e não consigo ter êxito porque eu tô ligada a esse avô. Por que amor cego? Porque por amor eu tô repetindo o que o meu avô viveu, sofro as consequências hoje, sem imaginar que eu tô ligada a esse avô. E a hora que eu constelo e eu entendo essa ligação, eu falo pro meu avô, vô,
eu deixo com você o que é seu e peço permissão e a bênção para eu poder fazer diferente. Isso não significa que eu vá devolver para o meu avô e me livro disso. Ao contrário, eu coloco o meu avô num lugar diferente no meu coração. Dou espaço para essa dor do meu avô no meu coração, mas ganho forças para poder fazer diferente, para poder tomar essa força, para eu poder ir em frente. Então são movimentos que a gente não consegue entender racionalmente e que aparecem nas constelações e que a gente fala, meu Deus, nunca imaginei que pudesse ser isso. Ô Dani, então às vezes esse bloqueio vem de uma pessoa ser de uma família talvez muito humilde, um pai e uma mãe que passou muita necessidade, que não realizou. E aí esse filho, ele meio que tem um bloqueio de ter um sucesso superior àquele que a mãe ou que o pai teve. Ele não se permite, mais ou menos isso. Culpa, não se sente merecedor, porque como eu vou poder ser muito melhor do que as pessoas que passaram fome, que vieram de navios. É como se ele estivesse traindo a história da família. Isso. E aí, por mais que você sinta essa potência dentro de você, você de fato não consegue colocar em prática. Aí a pessoa fala assim, não, mas imagina que eu quero. Inclusive, se eu for muito bem sucedido, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar meu pai, vou proporcionar para eles uma vida melhor. Mas isso é inconsciente, né, Dani? Totalmente inconsciente. Não é um processo consciente, a pessoa fala, não, eu não posso. Não, porque conscientemente você quer. Sim. Conscientemente você sabe que você pode. Então fica essa briga dentro da gente, porque a minha consciência diz, claro que você pode o que você quiser. Você pode ser o melhor vendedor, você pode ter o maior sucesso que você quiser na tua vida. E por que é que eu não consigo? É nesse porquê que a constelação entra. Entender o porquê, qual elemento do teu sistema familiar, dos seus ancestrais, que você tá fiel, que você não consegue fazer diferente, embora conscientemente você queira e saiba que é possível. Olha que legal. Eu lembro que quando eu era ali, eu tinha meus 22, 23 anos, eu lembro até de eu falando para algumas pessoas próximas de mim, eu falava assim, poxa vida, minha vida parece um carro que está atolado na lama, que quanto mais eu acelero, mais ele atola. Esse exemplo. Sabe quando está atolado na lama? Quanto mais você se esforça, você acelera, ele atola mais, né? É exatamente isso. E aconteceu isso comigo. Quanto mais acelera, mais parece que afunda. Isso. E você fala, mas pera... Cadê a tabuinha pra eu colocar aqui pra eu sair? A constelação é a tabuinha que vai fazer você sair. Exatamente. Que vai fazer você sair do buraco, olhar e falar, tem várias opções, eu consigo fazer coisas diferentes. Você sabe que ontem eu recebi um telefonema de uma moça que eu atendo, que ela faz terapia comigo. E aí ela disse, Dani, eu não consigo estudar. Não consigo estudar, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo me concentrar. E aí eu conheço a história dela e eu disse assim para ela, então você vai fazer o seguinte, você vai colocar a sua avó e a sua paterna e a sua bisavó materna no seu coração. E comecei a fazer um movimento sistêmico com ela, dizendo, minha avó e minha bisa, eu entendo a dificuldade que vocês viveram por vocês não terem conseguido estudar. Eu consigo entender hoje, que eu estou vivendo hoje, a dificuldade de não conseguir ir em frente. E aí, pessoal, o que vocês estão achando da conversa? É linda. Vocês podem também se inscrever, além de se inscrever, pode comentar no vídeo, tá bom? Comenta no vídeo aí se essa conversa está fazendo sentido para você, tá bom? Então, Dani, a gente tem duas figuras na vida da gente que, via de regra, são nossas maiores, assim, onde a gente tem mais treta, né? Que por acaso é a mamãe e o papai, Exatamente. Né? É onde estão as tretas, né? E tem uma frase do Bert Hellinger que é aquela, o sucesso é a cara da mãe. Isso. Né? Eu queria que você me ajudasse a entender melhor, tem a questão, então tá, sucesso é a cara da mãe. Aí eu queria que você falasse sobre isso, tá, e o pai? A mãe tem a ver com sucesso. Adoro. E o pai, né? Vamos lá, o que você pode me ensinar sobre isso, ensinar a gente sobre isso daí? É muito legal isso, porque normalmente os homens fazem exatamente essa pergunta. Tá, fala tanto da mãe e o pai? Por que é que a gente fala tanto da mãe? E por que é que, via de regra, o nosso calcanhar de Aquiles, por mais que a gente ache que possa ser o nosso pai, é bastante a nossa mãe? O sucesso tem a cara da mãe, porque o primeiro sucesso que você teve na vida foi nascer. Então, a primeira dificuldade que você viveu na vida, o primeiro desafio que você viveu foi nascer. É sair de um lugar quentinho, protegido, para vir para um desconhecido. Para vir para um lugar que você... Tá, e
Quem é que vai estar? Onde eu vou estar? O que é que é o que muitas vezes acontece com a gente. E eu sempre brinco que a gente sempre muda de fase a hora que tá profundamente desconfortável, que não tá legal, que você precisa tomar uma decisão. É um novo parto que você vai ter na tua vida. Então, sempre que a gente tá num lugar desconfortável, que você quer sair, você fala, pera, e você renasce. Renasce para uma nova profissão, renasce para um novo relacionamento, renasce para você mesmo em primeiro lugar, porque muitas vezes você não precisa mudar em volta. Mudar em volta é consequência da sua mudança interna, muitas vezes. E aí a gente precisa renascer muitas e muitas e muitas vezes. Só que pra gente renascer, a gente precisa deixar morrer um tanto dentro da gente. Que é um lugar muito difícil da gente falar, que muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, sobre o deixar morrer. Pra gente conseguir tomar novas posições, pra gente conseguir mudar de opinião. A gente tem muita dificuldade de mudar de opinião. A gente precisa deixar morrer dentro da gente as velhas crenças. A gente precisa deixar morrer dentro da gente as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos apegos, as nossas mágoas. Mágoa quer dizer má água. É uma água parada dentro de mim. Água suja Água que a pessoa traz suja. dentro de si que vai apodrecer, né? Isso, cheira mal, não é gostoso. E que a gente tá num lugar... Zona de conforto, que eu não gosto de chamar de zona de conforto, é o quê? Eu chamo de zona de desconforto. Porque de confortável não tem nada. Tem de conhecido. Nem seguro é. É um lugar conhecido e que eu vou repetindo aquilo muitas vezes. E muitas vezes a gente tem que deixar morrer tudo isso aqui para renascer. Então, muitas e muitas e muitas vezes pergunta, cadê o pai? E por que só da mãe? Mãe é a fonte de alimentação. Mãe é aquela que permitiu você vir ao mundo. Mãe é aquela que te acolhe, a primeira pessoa que te acolhe. Por isso que o sucesso tem a cara da mãe. Porque muitas vezes a gente tem que usar todos os recursos que a nossa mãe deu um dia pra gente, que a gente muitas vezes não reconhece e não vê, que é o acolhimento, que é o deixar vir, que é a nutrição, seja intelectual, seja espiritual, seja pro corpo. E o pai, qual a importância do pai? A mãe só libera o filho pro pai quando ela decide. Então, e é muito importante esse movimento que a mãe tem que fazer de entregar o filho pro pai. Porque pai é mundo. O pai é aquele que te dá força para ir em frente. Que mostra o mundo, né? Mostra é o mundo, sair pra vida, mostra, né? Isso, que mostra a aventura, que mostra o desbravar, que mostra não ter medo. Essa é a importância do pai. Por isso que a função materna e a função paterna são muito importantes da gente olhar dentro do nosso sistema. Porque a mãe é casa, mãe é útero, mãe é acolhimento, mãe é nutrição. E pai é mundo. Pai é aquele que te dá força para ir em frente. Pai é aquele que te dá força de sentar num lugar para fazer uma entrevista, para pedir emprego, para pedir aumento. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade. Vai olhar pro teu pai. Se você tem dificuldade de relacionamento, se você tem insegurança, se você tem medo, vai olhar pra tua mãe. Então é muito importante a gente olhar quais são essas funções e que a gente traz dentro da gente, porque a gente é constituído por 50% de pai e 50% de mãe. E desses 50% de pai e 50% de mãe, a gente é 100% nosso pai e 100% a nossa mãe. E você falou agora uma coisa legal, que a criança nasce, né? E já logo ela tem a nutrição. Ela tem já o leite materno e tal. Você veja que interessante que a gente já nasce rico, né? E olha quanta coisa... Abundante, exatamente. Quanta coisa tem que estar dando certo já para você já nascer. Então você já teve desde a concepção, né? O papai, a mamãe lá, a concepção. Aí você tem toda a sua gestação de 9 meses... Tudo aquilo que tem que acontecer para você virar esse ser perfeito, com 5 dedinhos, com a unha em cada dedo, né? Quando nasce o filho da gente, a gente vai conferir, né? Se tem todos os dedinhos, né? Então, nasce ele perfeito e chora, e já vem logo uma teta cheia de leite, vem pra boquinha, e já vem alguém para cuidar. Olha quanta coisa rica e quanta coisa boa já vem acontecendo quando você nasce. Depois que a pessoa nasce, aí ela aprende a escassez. Aí as pessoas começam a aprender a ter escassez quando na verdade já nasceu rica. Porque começa as crenças de não merecimento e tantas outras coisas. Então na verdade já nasce rico, né? Tem uma coisa muito legal também, Dani, que é
que eu gosto da constelação, que é onde fala assim de tomar pai e tomar mãe, né? Como é que é essa coisa de tomar pai e tomar mãe? Por exemplo, tomar mãe é mais do que aceitar, entre aspas, porque aceitando ou não aceitando, tem gente que fala, eu não queria ter essa mãe, eu não queria ter esse pai. Claro que alguns, racionalmente falando, até... Poxa, imagina a pessoa que... Tem pessoas que têm umas histórias muito pesadas, né? Que têm destinos difíceis, né? Veio de uma família muito complicada, o pai abandonou a mãe, fruto de estudo, enfim, tanta coisa pesada, mas vamos lá. Tomar mãe, tomar pai, o que significa isso exatamente? Você sabe que o tomar é uma palavra imprescindível para a gente trazer no nosso coração. É diferente de aceitar. O tomar é você olhar a cena exatamente como ela é. Olhar para o meu pai com toda a luz e toda a sombra dele. Olhar para minha mãe com toda a luz e com toda a sombra dela e tomar dentro do meu coração. Dani, mas falar isso é muito bonito. Você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não sabe o que eu sofri. A gente vai olhar para a humanidade, para quem é o meu pai e para quem é minha mãe. Porque normalmente, via de regra, e é natural isso acontecer até a gente tomar consciência disso, ganhar consciência disso, a gente olha para o nosso pai e para nossa mãe quem nós gostaríamos que eles fossem. Exato. A gente não olha para o nosso pai e para nossa mãe quem eles de fato são. Então eu olho para minha mãe e falo, nossa... Mas a minha mãe, viu, ela tá falando isso de novo. E a gente entra no julgamento e na crítica o tempo inteiro com os nossos pais. Portanto, a gente não olha quem eles são, a gente olha quem nós gostaríamos que eles fossem. E essa é uma visão absurdamente infantil, totalmente infantil. Eu brinco que a gente precisa adultecer. E adultecer é a gente tomar posse do nosso corpo de adulto de hoje, da nossa inteligência espiritual, emocional e racional que a gente tem. Via de regra, nós vivemos movimentos infantis, posturas infantis e olhares infantis. Então, tomar pai e mãe significa olhar para o pai e para a mãe quem de fato eles são, não quem nós gostaríamos que eles fossem. E uma vez que nós conseguimos enxergar esse pai, conseguimos enxergar essa mãe, a gente consegue tomar eles dentro da gente. Quem de fato eles são, não quem nós gostaríamos que eles fossem. Para isso a gente precisa adultecer. Para isso a gente precisa olhar para eles de uma maneira adulta, enxergando quem eles de fato são. Entende a diferença? É diferente, Faz é mais sentido profundo, isso? né? É. Mas a gente consegue fazer isso quando a gente consegue olhar toda a luz, olhar toda a sombra e suspender julgamentos e críticas. Nossa, Dani, mas isso é muito difícil. É um treino. A gente é treinado a vida inteira para olhar para as negatividades. A gente é treinado a vida inteira para julgar e criticar as pessoas. O que todo mundo mais gosta de fazer? Saber fofoca. O que a fofoca é? Uma crítica e um julgamento do outro. A hora que eu consigo olhar para o meu pai e para minha mãe sem crítica e sem julgamento, eu tomo eles para dentro de mim. Porque eu entendo a humanidade deles. Eu entendo que eu como filho, ou eu como filha, olho para o homem e para a mulher. Tem uma outra coisa muito importante da gente olhar, que muitas vezes a gente olha e julga o marido da minha mãe e a esposa do meu pai. Eu tô olhando para o meu pai a partir do olhar da minha mãe. Então eu não tô vendo meu pai, eu tô vendo o marido da minha mãe. E às vezes eu olho para minha mãe com o olhar do meu pai. Não tô vendo meu pai, eu tô vendo o marido, eu tô vendo a esposa do meu pai. São essas distinções que a gente tem que começar a fazer. É esse lugar de consciência que a gente tem que começar a tomar pra gente poder tomar esses pais pra dentro da gente de uma forma diferente. Muito interessante, incrível isso. Então, tomar mãe e tomar pai tem tudo a ver com ter sucesso, né? Tudo. Sabe uma coisa que eu tenho reparado, Dani, assim, já assim, in loco, né? Eu fico observando na vida das pessoas, toda vez que eu vejo alguém que está destacando,
que está sendo bem sucedido, uma pessoa que está caminhando bem, está se realizando, eu vou reparar ele tá super de boa com a mãe. É impressionante. Olha que interessante, né? É impressionante. A pessoa tem aquela amizade com a mãe, tem a vida bem resolvida com a mãe. Talvez não necessariamente ter toda aquela afinidade, todo aquele contato de convivência com a mãe, mas pelo menos ele é desbloqueado. É isso. Ele não tem mágoa, não está com ressentimento, não está com cobrança com a mãe. Você sabe que tomar não significa amar. Tomar significa olhar para a humanidade dessa mulher e dizer, é a mãe que eu tenho. Ela não vai mudar porque eu tenho a fantasia infantil de que ela mude. Então, muitas vezes, a gente... você está dizendo, né? Eu vejo que normalmente tem esse sucesso porque tá bem com a mãe. E o bem com a mãe não é fora. Não é mostrar para o mundo que eu tô bem com a minha mãe. É aqui dentro. Porque pode ser o contrário também. A pessoa é super assim, mamãe para cá, mamãe para lá, sim senhora, mas no fundo tem uma amarra ali, né? Isso. Não adianta nada a gente todo domingo estar com a mãe, ou ir ao shopping, ou passear, e ficar, nossa, que saco, de novo. Mãe, Não, o movimento é dentro da gente. A aceitação é dentro da gente, é olhar com humanidade. É isso. É por dentro, legal. Se inscreve no canal, dá o joinha, manda esse vídeo aí pra sua sogra, pro seu sogro, pra sua mãe, pro seu pai, pra todo mundo, tá bom? Manda pros grupos aí que você participa, comenta pra gente trazer mais gente bacana como a Dani aqui. Essa é a Dani Ruocco, Daniela Ruocco, que você encontra no Instagram. Isso, @Daniela Ruocco, é Daniela com 2 L's e Ruocco com 2 C's, é Ruocco. Daniela com 2 L's e Ruocco com 2 C's, @Daniela Ruocco, para você se conectar com a Dani lá pelo Instagram, conhecer mais o trabalho dela, você pode mandar um direct, ela vai te responder lá com certeza. Com certeza, super disponível, adoro. Show de bola, maravilha. Eu participei, né, Dani, de um processo, não tem problema nenhum aqui de falar, o processo Hoffman. Isso. O processo Hoffman é uma imersão onde você passa 7 dias, você e mais uma galera aí de umas 20 pessoas, e a Dani era uma das mentoras nossas lá no processo Hoffman, por isso que eu tô super feliz de estar com ela aqui hoje, está sendo um privilégio. E o processo Hoffman foi algo que me ajudou bastante, viu? Porque é muito profundo, né? Então, assim, a gente fica 7 dias ali que a gente reserva realmente para se cuidar, que a gente dá aquela parada mesmo na vida, você não vê o WhatsApp, você não vê a internet, você não vê nada. Fica realmente recluso mesmo 7 dias, se cuidando, repassando a vida a limpo, e a gente brinca, a gente sai de lá limpinho, cheirosinho, arrumadinho, né? E penteadinho. E penteadinho também? Pois é. E eu confesso que minha vida deu uma deslanchada, né? De lá pra cá, 2020, isso aí que eu fiz foi final de 2019, aí você veja, 2020 veio a pandemia, e você acredita que, olha, coincidência ou não, no meio da pandemia, eu que trabalho com colchões terapêuticos, eu bati todos os meus recordes de vendas. Olha que bárbaro. No meio da pandemia. Porque foi a época que eu mais vendi. Você tinha feito um baita mergulho interno, você teve um nível de entendimento profundo, por isso que eu falo que é tão importante a gente fazer essas imersões, porque é um break que a gente dá na nossa vida. Se a gente falar, pode deixar, eu faço em casa, não faz. Pode deixar, eu tiro um tempo. A gente é engolido pelo nosso dia a dia. Então, fazer essas imersões são muito importantes. Fazer esses atendimentos terapêuticos são muito importantes, porque a gente sozinho não faz. Eu brinco que, obviamente, eu amo ler, eu sou uma leitora compulsiva, adoro. Eu acho que vem muito entendimento intelectual na nossa leitura. E eu brinco assim, se fosse para você resolver tua vida, lê tudo isso que você salvou a tua vida. Então, quando eu digo, não adianta a gente ter conhecimento intelectual se a gente não coloca na prática. E quando a gente vai fazer atendimento, ou quando a gente constela, ou quando a gente faz esses mergulhos que dão essas paradas obrigatórias, a gente vai pra prática, a gente vai sentir, a gente vai sentir no corpo. E a constelação é um lugar importante porque a gente volta para um lugar que a gente perde muitas vezes na nossa vida, que é o sentir. Exato. Então a constelação pede o tempo inteiro. Então vamos supor, vamos constelar. Eu vou dizer pra você, você vai sentir o tempo inteiro no teu corpo e vai trazer pra mim as suas sensações. O que teu corpo tá dizendo? Não é o que tua cabeça tá dizendo. Então é muito bacana a gente voltar pra esse movimento do sentir. O que meu corpo tá falando? O que é que eu tô sentindo? O que é que mudou quando esse elemento entrou?
E no dia a dia a gente não para. Então eu brinco, minha filha caçula tá aqui, a Luísa, eu tenho um mantra que se chama Se Respira, que é o nome da minha imersão, inclusive. O que é o Se Respira? Que é muito bacana você aprender para você poder aplicar no teu dia a dia, na tua vida. O Se Respira é você fazer paradas durante o seu dia. E eu brinco que é igual prescrição médica. Tantas vezes por dia, quantas você lembrar, você faz o Se Respira. Que é fazer uma respiração consciente. E da onde surgiu o Se Respira? Olha só. Eu brincava tanto em casa com todo mundo que eu falava, calma, respira. Mãe, você não sabe o que aconteceu? Calma, respira. E um dia a Luísa chegou na sala, os meus 2 mais velhos tinham se desentendido, ela parou, olhou, falou, gente, se repila. Aí o Se Respira virou mantra. Então o Se Respira tem a licença poética do erro de português, mas é o mantra. Para durante o seu dia. Vamos fazer agora. Para. Fecha seus olhos e toma uma inspiração profunda. Vai. Segura 2 segundinhos e solta pela boca mais longo. Olha a diferença que faz no seu corpo. Olha a diferença que faz nos seus pensamentos. Diminui, acalma, tua respiração acalma. E é isso que a gente precisa durante o nosso dia a dia. Se respira. Se respira muitas vezes ao dia. E isso é tão importante, né, Dani? Que eu fiquei sabendo que existe até curso de respiração. Claro! E você quer saber? A respiração é a primeira coisa que a gente faz na nossa vida que mostra ao médico e que nos mostra que a gente está vivo. E a última também que mostra... a última coisa que a gente faz na vida. Olha. Então, durante esse tempo que a gente está aqui, a gente precisa prestar atenção na nossa respiração. A gente precisa intencionalmente parar e tomar posse, tomar conta do que está acontecendo dentro da gente. Inclusive, a respiração tem muito a ver com aquela coisa do o poder do agora, né? Então, claro, é a melhor forma de você voltar para o aqui e agora. Claro. Porque a gente está, muita parte do nosso tempo, a gente ou está remoendo o passado ou a gente está ansioso pelo futuro, né? Tô aqui falando com a Dani, na entrevista já tô aqui, nossa, de tarde tem aquele compromisso, não sei o que, não sei o que, né? A gente é assim, a gente tem essa tendência, a gente vicia nisso. Ou então acontece alguma coisa, você fala uma frase, ouve uma frase, você lembra de alguém que te chateou, exatamente, você lembra de uma situação que está pendente, que você não resolveu, etc. E você está sempre preocupado, remoendo o passado, ou preocupado com o futuro. E nunca está, né? E nunca está aqui agora, que na verdade é o único tempo que existe, isso, é o agora. Isso. É o único momento onde você de verdade pode agir, onde você está com a sua potência, onde você pode interferir, onde você pode realizar, é no aqui e agora. Por isso a importância do Se Respira. Né? Te traz para cá, te traz para você entender onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu tô sentindo. Eu sou do movimento vamos sentir de novo. A gente não sente, a gente só pensa. Ainda que seja uma emoção que você não queira sentir, é muito importante a gente acolher o que a gente está vivendo. A gente luta contra a nossa tristeza, a gente luta contra o nosso choro, a gente luta contra o que a gente não quer. A gente não dá lugar dentro da gente. Né? E a gente só consegue fazer transformações profundas quando a gente consegue entender onde é que eu estou. Não adianta querer saber onde eu quero estar. Adianta, mentira, adianta. Mas não adianta viver lá, porque a gente não chegou. Você precisa saber onde você está aqui hoje. Você pisa no chão, no aqui e agora, para você, em pisando no chão, você chegar lá. Né? É isso. Mas o chão está aqui, agora. Né? Você precisa saber onde é que eu estou para poder saber onde eu quero chegar. Muito bem, você falou uma coisa aí, né, uma transformação profunda. Aí tem gente que pode estar perguntando, tá, que eu entrei nesse vídeo aqui falando para ver sobre vendas, o que isso tem a ver com vendas? Tem tudo a ver com vendas, porque o vender e vencer, esse vencer é exatamente uma transformação interior. Esse vencer, ele vem de dentro para fora, é o ser, né? É a transformação interior. A gente fala aqui também, Dani, do soft skills e do hard skills, né? Hard skills que tem a ver com as competências técnicas, é a coisa que é para fora, que é a atitude imediata, é o fazer, é o para fora. E o soft skill é o para dentro, é o ser, é o mais profundo. E esse vender tem a ver com hard skill, que é o conhecimento intelectual, técnico, metodológico, matemático, exato, de você saber fazer, né? E o soft skill
é o vencer, que é para fora. Aliás, que é para dentro, que é o ser, que é a transformação, que é a atitude. E aí é que entra a Daniela Ruocco com essa maravilhosa constelação familiar, que é onde a gente busca o maior autoconhecimento, desde os nossos ancestrais, saber de onde nós viemos, ver as nossas tretas lá com o papai, com a mamãe, né? Essa coisa toda, pra gente se desbloquear e decolar para uma vida abundante. Você sabe que você falou uma coisa bem importante, a gente só consegue colocar a hard skills em movimento quando os soft skills estão ok. Né? Olha aí. Só consegue, porque não adianta a gente querer ir pra guerra se a gente não sabe... Pera um pouco, mas como que eu começo? Por onde eu começo? Onde eu tô? Quem sou eu? E geralmente a gente é educado para exatamente o contrário, né? É uma pena que o nosso sistema educacional nada se fala sobre essas coisas. Você pega a criança lá de 5, 6, 7 anos, joga lá na escola, ela vai aprender matemática, ela vai aprender... né? Você chega lá numa certa parte da escola, você vai aprender teorema de Pitágoras, e não sei das quantas, e não sei o quê. E enche a sua cabeça de conhecimento. Você vai ficar feliz, então. Eu tenho algumas formações de constelação. E a minha mais nova formação está sendo em sistêmica direcionada para a escola. Olha. Então a gente já está olhando e já tem muitas universidades na Espanha que já aplicam essa inteligência emocional. Então a gente já está fazendo uma divulgação dessa sistêmica pedagógica em escolas, em universidades. Então é um movimento que está acontecendo, que já tem êxito, que a gente tem visto resultados brilhantes. Por quê? Óbvio que a gente começa com os professores, que são eles que indicam, mostram o caminho, que ensinam de fato, e isso reverbera nos alunos. Então tem movimentos que se faz na sistêmica pedagógica com os professores, para os professores tomarem consciência do lugar, da postura, de pai e mãe, e isso reverbera imediatamente nos alunos. Então eu concordo com você. É uma metodologia de ensino hoje em dia que é bastante dura, que vai pra guerra, é de competição, quem tira mais nota do que o outro, o professor expõe na sala, mas é um movimento que ainda é pequeno, mas que já está começando a tomar corpo para a gente levar essa sistêmica pedagógica para dentro das escolas e das universidades. Que legal. Tomara que isso se alastre muito, tomara que isso tome corpo mesmo e que outras pessoas copiem, porque as nossas crianças precisam muito isso, né? E, claro, a maioria dos pais nem sabe que existe tudo isso. Não. Né? E como que as crianças vão ter isso em casa também, né? Se nem os pais não conhecem, né? Então, aí, no meu caso, né, eu tenho filhos, e aí depois que você começa a buscar esse autoconhecimento, esse desbloqueio, aí você já começa a querer passar para eles, né? Aí você já começa a falar assim, nossa, eu queria, quando eu fosse da sua idade, eu queria ter aprendido isso, eu queria ter sabido isso. Mas enfim, cada coisa tem o seu lugar, seu tempo, né? E aí, gente, nós temos a imersão Vender e Vencer, né? A imersão Vender e Vencer, a gente está pretendendo fazer agora em novembro, a gente vai divulgar aqui em breve a data certinho. Deixa passar as eleições, a gente vai divulgar. O Vender e Vencer Imersão são 2 dias, é um leader training que você vem para um hotel com a gente ficar 2 dias no hotel fazendo exatamente esse trabalho de desbloqueio emocional. A gente vai falar de técnicas de venda, mas vamos falar muito mais sobre atitude, motivação, a parte interior, interna de desbloqueio emocional para você vencer com a gente, tá bom? Quer saber mais sobre isso? Você vai pegar aqui na descrição desse vídeo, tem aí um site chamado institutovenderevencer.com.br, que lá na descrição também vai estar o contato da Dani, tá? Vai estar lá o @Daniela Ruocco, com 2 L's, Daniela, com 2 C's, Ruocco, para você também contatar a Daniela, saber mais sobre constelação familiar. E se você desejar fazer uma terapia, conhecer o trabalho melhor da Dani, você vai estar vendo por lá, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, caso você não tenha inscrito ainda. Eu falo sempre aqui o seguinte, Dani, até por questão de gratidão, toda vez que você entra num vídeo na internet, não é só isso aqui não, tá? Você entrou num vídeo, aquela pessoa que postou aquele vídeo, que fez aquele trabalho, ela teve um trabalho, ela gastou o tempo dela, ela teve uma boa intenção, né? Trouxe aquele conteúdo, nada mais justo do que você ir lá, ó, dar um likezinho. Sem dúvida. Vai estar vai estar recompensando a pessoa de alguma forma, sendo grato, né? Exatamente. Pelo trabalho que a pessoa teve de estar trazendo esse conhecimento, isso para a internet, né? Exatamente. Daniela Ruocco conosco aqui hoje, é Ruocco, né, que se pronuncia. Daniela Ruocco conosco aqui hoje,
sobre constelação familiar, falando aqui de desbloqueio emocional. Então, o sucesso é a cara da mãe. Isso. E o pai é a cara do quê? É a cara do vencer, porque é o pai que vai pro mundo. É pro mundo, né? Você falou. Então, assim, quando eu tô com bloqueio com meu pai, quando eu tô com mágoa do meu pai, as minhas coisas que tem a ver com ir pro mundo começam a dar errado, né? É onde você trava. Trava, né? É onde você não tem esse punch, essa força de ir pra vida. Entende? Porque o que vai pro mundo, o que faz a gente sair pra fora é o pai. É o pai. É o pai. Eu tenho um vídeo no meu Instagram, aliás, vou convidar você pra olhar, pra poder entender qual é a diferença. A mãe desce no escorregador, no toboágua com o filho. Ela vai devagarzinho e ela vai escorregando devagarzinho. Chega na piscina, ela simplesmente coloca o pé, desce e a criança entrou na água. O pai vem, puf, o menino afunda na água, levanta sorrindo. Essa é a diferença de pai e mãe. E aquela coisa que o pai tem de jogar a criança pra cima isso. E que a mãe fica, cuidado, e a mãe fica vai deixando aqui, ó, nana, neném, e o pai joga pra cima, vira do avesso e o neném gargalha. Essa é a função materna, a função paterna. Isso aí, muito bem. Show de bola. Você sabe que você disse uma coisa bem importante sobre o vídeo, da gente curtir, da gente compartilhar. Isso é uma forma de ter o equilíbrio entre as relações. Quando a gente assiste um vídeo que a gente aprende, que a gente toma os ensinamentos, que faz sentido, que nos faz crescer, ou que seja uma frase, que seja o que for. Como é que a gente consegue equilibrar? É a gente curtindo e a gente compartilhando. A gente recebeu, né? É porque a gente toma. Quando a gente toma, que é uma forma de receber, mas uma forma mais profunda, quando a gente toma os ensinamentos, a forma da gente equilibrar é a gente curtir e a gente compartilhar. Parece uma bobagem, parece coisa de internet, e não é. Nas nossas relações, a gente tem que equilibrar essa troca. Como que funciona? Pensa num símbolo do infinito. Você dá, você recebe e toma. A hora que eu tomo, eu tô prontinho para dar para o outro também. E aí forma esse movimento do infinito. Se eu dou demais e a pessoa toma de menos, a pessoa que toma de menos, ela fica devedora e ela se sente obrigada a se retirar. Então, numa relação de casal, por exemplo, se eu dou demais, se eu tomo conta demais, se eu cuido do meu marido como um filho, se eu dou comidinha na boca, se eu faço o prato dele, esse marido fala, pera, tá muito. É inconsciente este movimento. A tendência dele é ele se retirar da relação ou ele ter uma amante. Nossa. Então, é importante que a gente olhe para esses relacionamentos. Ela fez bastante, eu tomo, recebo e faço igual ou um pouco mais. Quando é pro positivo. No negativo, meu marido veio, brigou comigo, gritou comigo e eu fiquei quietinha, fiquei amuada. A minha tendência é me retirar. Ou procurar uma outra pessoa para equilibrar essa relação. Se meu marido grita comigo, é bravo comigo, e eu equilibro essa relação, é um pouco menos. Então eu respondo, eu não deixo, eu coloco limites. Então, pra gente equilibrar essa troca de dar e receber, quando é positivo, quando alguém faz uma coisa muito legal, eu recebo, tomo e dou um pouquinho mais. Quando é negativo, que é briga, que é discussão, eu recebo, e a hora que eu for devolver é um pouquinho menos. Mas eu tenho que equilibrar. Nunca posso ficar em nenhum dos lados me sentindo menos. Porque eu me sinto devedora. Show de bola. Então essa é uma das 3 leis, né, da constelação. Que isso aí é a lei do dar e receber. Isso, dar, de receber e de tomar. Aí tem as outras duas, que é... A do pertencimento e a da ordem. Tá, a do pertencimento é aquela coisa, por exemplo, né, Dani? O pai faleceu, aí a mãe ficou viúva. Aí vem o filho mais velho, aí geralmente a gente escuta muito isso, né? Aí vem a avó, a mãe, a tia, e fala assim, agora você é o homenzinho da casa, né? O menino tem, coitadinho, 11 aninhos. Aí fala, você é o hominho da casa. Toma o lugar do pai. Aí ele vem, toma o lugar do pai. O que acontece aí? Essa é a lei da ordem. A gente inverte a ordem dentro do nosso sistema. Então, nesse exemplo que você deu, o pai morreu e esse filho toma o lugar do pai. E aí, ele deixa de ser filho. Porque ele passa a ser o marido da mãe. E esse lugar é um lugar pesado demais. Porque a criança, primeiro que não sabe o que fazer,
não sabe como se comportar, ou ela começa a ficar agressiva, ou ela começa a ficar tímida, fechada, reclusa, deprimida. E se essa mãe, então, tenta um novo relacionamento, aí tá Não, formado daí, o problema. Aí é o quiprocó, porque como assim vai entrar um outro homem se eu já tô aqui? Não tem como aceitar uma nova pessoa, entende? E aí começam todos os emaranhados que a gente chama dentro do nosso sistema. Dani, mas isso é um lugar absolutamente inconsciente, que a gente só toma consciência quando a gente constela. Ou que a gente começa a tomar consciência e fala, nossa, pera, acho que eu tô nesse lugar. Outro lugar que a gente consegue, dentro da lei da ordem, que a gente consegue identificar, que a gente troca de lugar. Um outro exemplo. Se eu, filha, olho pra minha mãe e morro de dó da minha mãe, falo, coitadinha, ela não conseguiu ter sucesso, meu pai judiou tanto da minha mãe, eu vou cuidar da minha mãe, coitadinha. A hora que eu tenho dó, eu olho pra minha mãe lá embaixo e eu tô aonde? Aqui em cima. Então eu fico maior que a minha mãe, eu fico no lugar de mãe da minha mãe, que é outro emaranhamento bárbaro e ruim demais, pesado demais que a gente pode viver. Por quê? Lugar de filha é lugar de pequena, é lugar de menor. Nossos pais são grandes Sempre tem que e ser nós maiores. somos pequenos. Você pode ter um pós-doutorado e sua mãe é semi-analfabeta. A idade que for, pais vivos ou não. O nosso lugar em relação aos nossos pais é sempre de pequena. Dani, mas se eu for pequena, eu vou ser pequena na vida? Aí que você se engana. A hora que a gente consegue tomar o nosso lugar de ordem dentro do nosso sistema, é aqui que a gente tem força. Ô Dani, e aquelas feridas emocionais, uma delas é a dor do abandono. Então você pega um filho que de repente a mãe foi embora, foi morar longe, ficou com a avó, ou até mesmo com o pai, ou vice-versa, né? É mais comum os pais fazerem isso que as mães. Mas acontece também de mães, infelizmente, fazerem isso. Mas aí essa dor do abandono, que vai, obviamente, né, deixar uma ferida na criança e vai se converter talvez numa mágoa. E aí essa criança, né, vira um adulto magoado com a mãe, que tem essa questão com a mãe. De que forma isso vai impedir essa pessoa de progredir na vida? E como que ela vai tomar mãe aí Ótimo. Diante de uma situação tão pesada como essa? Muito legal. Você sabe que esse exemplo que você deu é um exemplo... enfim, é um exemplo. Porque a maior dor do ser humano, de todos nós, você, eu... Alisson, todo mundo que tá aqui assistindo, a maior dor do ser humano é a dor do abandono. Dani, mas eu não fui abandonada, fui criada pelo meu pai, pela minha mãe, minha vida foi maravilhosa, eu sempre fui muito rica, eu sempre tive tudo. Todos nós fomos abandonados. Quer ver? Uma mãe que tá amamentando, que tira o neném do peito, o neném se sente abandonado. Com a mãe, com o neném no colo. A hora que o neném solta o peito da mãe, ele acredita que aquele peito é ele. Ele acabou de sair da barriga. Então ele acredita que aquele peito faz parte dele. A hora que a mãe tira, ele fala, pera, você já viu o nenenzinho fazer assim com o braço e perna no colo? Ele não sabe onde ele tá se sentindo completamente perdido, abandonado. Você acorda no seu berço, sozinho, você se sente abandonado. Você já viu criança sentar na porta do banheiro chorar? Que a mãe foi fazer um xixizinho? Tá se sentindo abandonado. Então, todos nós, em níveis diferentes, a gente não tá falando, não tá comparando as dores de cada um sabe da sua dor, das delícias e das dores de ser quem é, né? Mas todos nós fomos abandonados. Então, lidar com essa dor do abandono, com essa raiz do abandono, todos nós em algum momento temos que lidar com ela. Então, como é que a gente toma mãe e como é que a gente toma pai com essa dor do abandono? Independente do pai ter abandonado, da mãe ter abandonado, a gente foi abandonado em algum momento. O pai que sai de casa para trabalhar e volta à noite, a criança se sente abandonada o dia inteiro. Só que a gente não saca, a gente não reconhece essa dor do abandono. Como é que a gente toma pai e mãe nesses casos? É a gente entendendo que o nosso pai e a nossa mãe deram o que eles puderam. Deram o melhor que eles puderam naquela época. Então o primeiro passo é uma compreensão, né? Total. Você que é pai e mãe que está nos assistindo, você não dá o melhor para os seus filhos, o melhor que você pode, embora você queira fazer melhor? É isso que os nossos pais fizeram com a gente. Dani, mas foi tanta dificuldade, você não sabe o que eu sofri, eu fui abusada, Era o melhor que a sua mãe... Me deram para adoção, eu nem conheci minha mãe.
foi o melhor que a sua mãe pôde fazer naquele momento. Então, a hora que a gente suspende o julgamento, a hora que a gente suspende a crítica, por mais que racionalmente seja muito difícil, é muito fácil ela falar porque ela não viveu, porque eu já ouvi isso. A hora que a gente consegue olhar sob uma outra ótica, sob um outro ângulo, a gente consegue entender porque isso traz humanidade para os nossos pais e traz humanidade para a gente. Porque a gente se cobra muito. A gente tem uma autocrítica muito cruel e muito feroz com nós mesmos. Por que a gente faz isso? Porque a gente faz isso com os nossos pais. Pode olhar. Se você se cobra, se você se maltrata, se você pega teu chicotinho todos os dias, você pode olhar que você faz exatamente a mesma coisa com teu pai e com tua mãe. Você pode não falar, mas aqui dentro, e aqui dentro... O maltrato que eu tô com meu pai e minha mãe, eu tô comigo mesmo. Certamente, certamente. Certamente. Incrível. É um treino de autopercepção todo o tempo. Por isso que é importante fazer o Se Respira. Porque se a gente parar pra pensar, falar, pera, daqui a pouco eu penso. Para. Faz o Se Respira. Volta pra cá. Pra você poder fazer esses exercícios que são bastante importantes. Incrível. Então, você tem lá o tomar pai e mãe. Isso. Você tem o equilíbrio. Isso. E você tem o... O tomar pai e mãe não. O tomar é também tomar pai e mãe, mas o equilíbrio é o dar e o receber das relações. Ah, tá. O dar e receber. Outra coisa que é importante a gente olhar para esse equilíbrio de dar e receber é que todas as nossas relações da nossa vida há que se ter o equilíbrio do dar e do receber. A única relação que não tem equilíbrio, que é vertical e não é horizontal, é a relação entre os pais e os filhos. Os porque pais, eu nunca vou poder devolver, né? Nunca. E a gente se sente devedor. Os pais dão e os filhos tomam. Ponto. Os pais dão e os filhos tomam. Então não tem essa de eu querer dar pro meu pai, fazer pro meu pai. Não. E aí, quer dizer, aquilo que os meus pais me deram e que eu tenho como riqueza, para eu devolver, na verdade eu não devolvo para eles. Isso. Eu transmito para minha descendência. É isso. Para eu poder agradecer os meus pais, para eu poder devolver para os meus pais tudo o que eles me deram, que só de ter dado a vida já é muito. A gente já se sente devedor. Então, para eu poder devolver para os meus pais, eu tomo essa força dos meus pais e passo para os meus descendentes. Dani, mas eu não tenho filhos. Eu não tenho, não os quero ter. O que eu vou fazer? Eu vou fazer para as pessoas. Eu vou fazer o seu último D. Eu vou dividir com as pessoas o meu conhecimento. Eu vou fazer um voluntariado. Eu vou olhar para as pessoas a partir de um lugar dentro do meu coração de agradecimentos. Transbordar, né? Exatamente. Tem até um texto no texto sagrado, tem: se fizeres a um dos meus pequeninos, a mim o fizer. A mim você está fazendo, né? Deus falando. Então, assim, se eu quiser agradecer a Deus por tudo que Ele me fez, é eu fazer pelo meu próximo. É mais ou menos o mesmo sentido, a mesma né? Coisa. É incrível isso. Então, a constelação, gente, tem tudo a ver linda. com você decolar na vida, né? Então, aí quem tá nos assistindo, acho que agora já deu para começar a entender por que eu trouxe a Dani aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre como que a gente vence na vida a partir dessa transformação interior, desse desbloqueio interior, que é aí que você vai encontrar aquela sabedoria, é aí que você vai encontrar a resposta de por que às vezes as coisas não estão dando certo, né? Exatamente. Então é um movimento interno, né? Um movimento interior, né, Dani? E é bonito assim de ver, porque é um movimento em cascata. Então a hora que eu entendo aqui, peraí, então quer dizer que tá ligado a isso aqui, e você vai formando uma teia de entendimentos. A hora que, por isso que a constelação pede sempre um tema central. Então a gente vai constelar. Qual o tema que você quer trazer? Dani, mas eu tenho 3 temas importantíssimos. E aí eu digo assim, qual é o tema mais importante para você hoje? O que é que mexe mais com você hoje? Os 3. Acontece muito. Então a gente vai chegar em um tema. A gente vai conversar e a gente vai chegar em um tema. Esse tema que você escolheu certamente vai reverberar nos outros temas que você trouxe. Porque eles estão todos interligados. Todos os nossos temas estão interligados. Eles não são fragmentados. Porque aqui eu sou uma, aqui eu sou outra. Não. Então, constelar um tema reverbera em todos os outros temas que você possa ter em mente, que você não vai constelar, e reverbera em todo o seu sistema. Quando eu constelo, eu melhoro
eu curo, eu saro todos os meus ancestrais, porque agora quem é protagonista nesse lugar de viver e poder fazer diferente sou eu. Então eu sou responsável por olhar e curar o meu sistema todo antes de mim e mais, eu curo os meus descendentes. A hora que eu tô estabilizada, a hora que eu tô curada, é um movimento tão lindo que os nossos descendentes e os nossos que estão perto da gente, nossos irmãos, os nossos companheiros, reverberem todo o nosso campo, reverberem todo o nosso campo, reverberem todo o nosso sistema. Que legal. A italiana falando aqui já bate em tudo quanto é lugar. Mas não tem problema nenhum. Falar em todos os nossos campos e os irmãozinhos da gente, onde que entra aí na constelação, Dani? Quando eu tenho, por exemplo, umas tretas com minha irmã, com meu irmão, como é que funciona isso aí? Normalmente é questão de ordem. Normalmente o caçula quer ser o mais velho, normalmente o do meio quer mandar no mais novo. Então, assim, essa coisa de briga entre irmãos que é muito comum, é muito importante da gente olhar. E via de regra, se a gente for olhar no cerne da questão, tem relação com pai e mãe. Né? Lá de trás da nossa infância, porque o meu irmão mais velho era o preferido, eu era abandonada e a minha irmã mais nova era a queridinha do meu pai. E aí eu trago essa mágoa hoje, qualquer estopim que eu tenho na minha vida hoje, da briga, da afastamento, da confusão, é sistêmico. Ô Dani, e eu vou te contar uma coisa. Quem trabalha com vendas, que trabalha com equipe, a equipe são irmãos. Tá. Sistemicamente falando, a equipe são irmãos. Qualquer lugar que a gente forma sistemas. Aqui a gente está formado um sistema. Certo. Então, especialmente para quem trabalha em vendas, toda a equipe funciona como a tua família. Então, tem aquele que eu não gosto, tem aquele que eu tenho medo, tem aquele que eu falo mal, tem aquele que eu julgo. É exatamente o que você vive dentro da tua casa. Então, quer dizer, a habilidade ou não de trabalhar em equipe tem a ver com essa relação também com os irmãos? Total. E com família, pai e mãe sempre. Porque chega aquele chefe, não consigo vender, não consigo pegar no telefone. Porque ele fica olhando pra mim com uma cara, ele fica avaliando tudo que eu tô fazendo. Quem fazia isso com você na tua casa de infância? Quem era a pessoa que chegava e que você travava nos estudos, em casa? Eu tava dançando, meu pai chegava e fazia... é o meu chefe hoje, muitas vezes. É um exemplo, óbvio, né? Então... todos os lugares que a gente está, a gente forma vários sistemas na nossa vida. Uma pessoa é filha de um pai muito mandão, ele vai ter uma dificuldade, por exemplo, com figura de autoridade no trabalho, né? Ou não. Ou às vezes eu tô aqui na mesa do lado, só que essa pessoa que tá vendendo aqui do meu lado, cara, ela é insuportável, ela é mandona, não suporto, não posso olhar. É aqui, ó, minha vizinha de mesa. Às vezes nem é uma figura de autoridade. Às vezes é aqui, ó, igualzinho a mim, não suporto. Mas é porque ele enxerga a energia de autoridade naquela Vê pessoa. Vê o pai completamente. E aí ela se relaciona com o pai, ela deixa de se relacionar com o colega de trabalho. Aí quando eu venho constelo, eu curo isso dentro de mim. Eu volto pro meu lugar. A hora que eu entro dentro do meu lugar, na ordem do meu sistema, muda o meu entorno. Essa pessoa vai mudar? Quem vai mudar sou eu. A minha forma de olhar, a minha forma de interpretar, a minha forma de me portar. Então não adianta eu querer me trabalhar para você mudar. Acho que você podia ser mais calmo, acho que você podia ser mais amoroso. Você não podia nada. Eu que tenho que olhar a falta de amorosidade em mim, a falta de calma em mim, para eu poder me relacionar diferente com você. O outro é espelho do que a gente vive. Você já viu pessoas que... Duas pessoas estão no elevador, eu e você estamos no elevador. Entra o Gabriel e você olha pra ele, eu olho pra ele, aí o Gabriel sai. Você vira pra mim e fala, metido ele, né? E eu falo, nossa, sabe que eu não achei? Você tá enxergando nele o que você é, e eu tô enxergando nele o que eu sou. Então. Entende? É aquela coisa, quando eu falo de alguém, eu tô, na verdade, falando mais de mim mesmo, né? Do que daquele Mas alguém. não, eu estou falando de mim. Por isso que o julgamento e a crítica a gente precisa suspender na vida. Porque a gente olha, a gente não enxerga o que é. A gente enxerga quem eu sou. Verdade. É aquilo que está presente na gente, na nossa mente. Exatamente. Né? Muito bem. A gente está há quantos minutos aí, Gabriel? Muito legal, Dani. Tá sendo super show de bola essa conversa. E o tempo passa, a gente nem percebe, né? Então, isso tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com inteligência emocional. Total. Porque no fundo, é uma inteligência emocional. Totalmente. E que a inteligência emocional, a gente aprende que o que acontece? Quando a gente tem uma inteligência, o que é o QI, né? Que é inteligência cognitiva, conhecimento metodológico, matemático, exato, etc.,
a pessoa é muito inteligente, é um nerd, isso ajuda a abrir portas e ele se promove nas empresas por conta da inteligência. Então, assim, a inteligência cognitiva, o QI, ele te leva a lugares altos, mas o que vai te manter lá é a inteligência emocional. Certamente. Se você reparar nas empresas, nas organizações, se nota o quê? Às vezes, aquela pessoa que é um chefe, que é um diretor, que é um gerente, que é um supervisor, até um presidente, ele, via de regra, não é o cara mais inteligente da empresa. Certamente. Ele não é o cara que mais lê livros e tal. Mas você pode reparar que, necessariamente, ele é uma pessoa de inteligência. Ele pode não ser inteligente aqui, mas aqui, Exatamente. a forma de lidar, a resiliência, a maleabilidade de lidar com as pessoas e as situações, é isso que faz as pessoas chegarem em lugares diferentes. E ele acaba mandando, aquele que tem muita inteligência acaba servindo ele, né? É isso. Sabe muito e vai usar isso. essa sabedoria, esse conhecimento para ser subordinado àquele que tem o conhecimento humano, conhecimento que é o soft skill, que é o vencer, que é o ser, que é a inteligência emocional. E aí, se você quer melhorar essa parte sua, se desbloquear, crescer, você tem a imersão Vender e Vencer, e você também tem o apoio da Dani, através do @Daniela Ruocco, Daniela com 2 L's, Ruocco com 2 C's, você vai poder contratar a Daniela se você perceber que isso aqui que ela está falando faz sentido para você e você precisa saber mais, quer se consultar. Você faz a consulta online, né, Dani? Online, e eu dou palestras, eu participo de muitos grupos. Então, se você tiver interesse em que eu vá falar no seu evento, se você tiver interesse que eu vá falar na tua empresa, eu tô aqui. Eu acho que é um lugar muito importante da gente poder olhar para o ser humano, mas o ser humano individual. Para você poder começar a trabalhar em grupo, em equipe, a gente precisa olhar para o ser humano individualmente. Então tô aqui, a hora que você precisar e quiser, tô aqui. E eu já vou te fazer um convite aqui de público, hein? Quando a gente for ter a imersão Vender e Vencer, eu vou te avisar antes que eu queria uma participação sua. Nossa, com o maior prazer. Vem lá, dá uma palestrinha pra gente dentro do Vender e Vencer. Com certeza você vai poder estar ali promovendo também o seu trabalho pra galera. Isso vai ser uma via de mão dupla, né? Que vai ser muito bacana pra todo mundo. Muito legal, gente. Obrigado, viu, Dani, por ter vindo. Uma alegria. A gente tá chegando aqui ao final dessa conversa, que a gente geralmente grava aqui durante 1 horinha. E, de novo, pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Encaminha aí esse vídeo para os seus conhecidos. Com certeza tem pessoas do seu relacionamento que precisam entender um pouquinho o que é constelação familiar, precisa descobrir essa maravilha que é essa ferramenta de autoconhecimento, de transformação e de cura interior, que é a constelação familiar. Faz um sentido muito grande, né? E aí você já vai treinando o seu equilíbrio do dar e do receber, uai. É assim que funciona, colocar em prática. E, olha, eu vejo, Dani, que quando você começa a compreender um pouquinho da constelação familiar, muitas coisas se explicam. Muitas. No relacionamento de casal, no relacionamento de equipe nas empresas, relacionamento de chefe subordinado. Você entende essas coisas todas, nós falamos aqui das amarras emocionais, dos bloqueios emocionais, porque a coisa não anda, não dá certo. Você começa a compreender que é aquele D da descoberta. Isso. Você começa a entender melhor. Então o casal que sabe de constelação familiar, ele vai conseguir detectar muito mais a raiz, né, Dani, dos problemas, das dificuldades. Com certeza. Né? E com a galera que vem te procurar, assim, agora é curiosidade, tá? Quais são assim, as tretas maiores, assim, mais recorrentes? O pessoal vem te procurar mais por quais reclamações, por quais problemas que estão vivendo? Você sabe que depois da pandemia é uma tônica. As pessoas estão bloqueadas. Então, não consegue. É aquilo que eu falei no começo. Eu sei do meu potencial, eu sei da minha capacidade e eu me vejo num lugar que eu não quero estar. Mas não tenho força para começar a fazer diferente. Então, você se reconectar à sua força, você se reconectar ao seu lugar de ordem dentro do seu sistema, faz você fazer o seu 4 D, deslancha. É o quarto? É o terceiro? Enfim, não, é o D. O terceiro é o decolar. Também tem a ver, deslanchar o decolar, mesmo sentido, é isso aí. Então o pessoal tá com essa transição, você tá dizendo, né? O pessoal sente uma trava para poder, não é nem uma transição, se sente bloqueada ou bloqueado para ir em frente, para conseguir deslanchar.
Sabe que quer ir, mas não vai. E sabe do potencial, isso que mais me chama atenção. Eu sei que eu sou bom, eu sei que eu posso, eu quero, mas eu não consigo. Tem uma coisa aí de autoconfiança também, é isso? Tem de não merecimento, especialmente, não né? Não merecimento, né? A crença limitante. Isso, é um pacote, né? Que legal, show de bola, sensacional. Gente, ontem nós tivemos aqui o Alexandre Camilo, tá o vídeo aí. O Alexandre contou umas histórias aqui maravilhosas, depois... se você não assistiu, a gente fez uns recortes, você vai assistir aí. Dessa conversa vai ter uns recortes também, deixa eu pegar uns trechozinhos aí que a Dani falou muito importantes aqui. Vamos estar recortando, mandando aqui pro canal e pro nosso Instagram. E também vai estar, claro, no Instagram da Daniela Ruocco, Daniela Ruocco, @Daniela Ruocco, com 2 L e 2 Cs. Tá bom, pessoal? Se você não se inscreveu no canal ainda, tá em tempo, se inscreve aí, compartilha esse vídeo, dá o joinha, comenta, para você contribuir para que esse trabalho aqui vá para mais pessoas, tá bom? Deixar a Daniela falar aí o que ela quiser falar para finalizar, fica à vontade, Daniela, fala mais aí do seu trabalho, já falamos, né, como é que o pessoal te encontra, mas se você quiser explicar mais sobre a sua imersão, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer pela delícia de estar aqui. É um prazer enorme poder te rever e poder trocar, né? Porque é uma troca muito gostosa. E quero dizer para você que está aqui assistindo a gente, se você sente que tem alguma coisa dentro de você que não combina, que te trava, que te bloqueia, que te deixa insatisfeito, que te deixa infeliz, vai atrás, pede ajuda, vai constelar, vem fazer a imersão Se Respira, que é uma imersão profunda, que você vai entender qual é a raiz de todos os bloqueios, de todas as dores que você tem vivido. Constela, vai olhar no campo, vem ver visualmente o que é que está acontecendo com você. Tem recursos, tem formas de você poder se entender ou começar a se entender, dar passos importantes para você sair do que você tem vivido. Não fica onde você está. Você pode muito mais do que você é. Basta se conhecer. Vem que eu vou te ajudar. Obrigada. Aê, Daniela Ruocco. Gente, muito obrigado por estar com a gente até aqui. E esse foi o 13º episódio do Vender e Vencer. Mais uma vez, gratidão, Dani. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, delícia. por ter entregado esse conhecimento, por ter contribuído com a gente aí, se doado esse seu tempo, ter se deslocado, vir até aqui e estar contribuindo para essa missão nossa do Vender e Vencer, de ajudar as pessoas. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas vierem para sua imersão, podendo destravar e deslanchar, é isso que a gente mais quer na vida, é a nossa missão. Não se esquece de visitar lá o Instagram da Daniela, tá bom? Para você saber mais do trabalho dela, conhecer melhor sobre constelação. Se quiser se conectar com ela, saber como é que fala com ela para poder ver uma terapia, né, pessoal, saber da imersão dela, fica à vontade aí. Tá bom, pessoal? É isso. E por último, anunciar o nosso Instagram daqui também. Nós temos o podcast Vender e Vencer, tá? @podcast Vender e Vencer. Você vai estar aqui também na descrição do vídeo, tá? @podcast Vender e Vencer, para você ver os recortes daqui e todas as outras entrevistas que a gente faz, tá bom? Um grande abraço e tchau! Obrigada.